Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais um conteúdo da matemática. Esse conteúdo que eu vou explicar hoje também tá fácil, tá? É claro que para poder tirar as dúvidas somente com bastante exercício. Qualquer conteúdo de qualquer disciplina, isso seja língua portuguesa, ciências, história, geografia, matemática, né? Principalmente a matemática porque se trata de cálculos. Então precisamos de bastante exercício. Esse conteúdo aqui eu encerro, tá? A parte da matemática. Então, as próximas aulas de matemática serão em sentido de exercício de fixação. Então, vamos lá. Na outra aula eu expliquei para vocês porcentagens. Dei exemplos, como vocês também têm exemplos no livro. E falei que porcentagem é uma quantia em cada grupo de 100. E dei vários exemplos aqui. A probabilidade é um pouquinho diferente, mas também não é tão difícil de compreender. Então, eu coloquei aqui a definição. Probabilidade é a medida de chance indicada por uma fração ou pela porcentagem correspondente, tá? Ela pode ser indicada por uma fração ou por uma porcentagem correspondente, uma porcentagem que se aproxima. Ou pode ser que dê exato também. Aí eu coloquei aqui um exemplo. Numa caixa há 8 lápis azuis, 7 lápis amarelos e 10 lápis vermelhos. Qual é a probabilidade de o Caio pegar o lápis azul? Então aqui eu fiz um cálculo para cada um deles. A pergunta é, vou repetir, qual é a probabilidade que Caio, tá? Caio aqui é um menino, que ele tem de pegar o lápis azul. Eu coloquei o 8 aqui vezes 4, por que o 8? Porque olha aqui, são 8 lápis azuis, tá? Então eu tenho que saber a probabilidade que ele tem, a chance, a porcentagem que ele tem de pegar a quantidade de lápis azul. Só que antes de eu fazer esse cálculo aqui, eu coloquei aqui do lado para vocês entenderem que multiplica por 4, porque 25 é 1/4 de 100, tá? E tratando-se de porcentagem, o denominador tem que ser 100, tá? 100 porcentagem. Aí eu peguei 8 vezes 4, tá? Que é igual a 32, e 25 vezes 4, que é igual a 100. Expliquei aqui do lado o porquê do 25. Então, qual é a probabilidade que o Caio tem com relação ao lápis azul? A probabilidade que ele tem é de 32%. Em cima dessa cor, tá? Azul. Agora, quanto ao lápis vermelho? Quanto ao lápis vermelho, aqui no caso, tá dizendo 10 lápis vermelhos, tá? Então, eu peguei 10 vezes 4, que dá 40. A mesma coisa embaixo, 25 vezes 4, 100. Então, a probabilidade do Caio pegar a quantidade de lápis vermelho é de 40%. Aqui já começamos a ver a diferença. 32% lápis azul, 40% lápis vermelho. Então, a probabilidade do lápis vermelho é mais do que azul. Vamos lá. Ainda falta o cálculo do lápis amarelo. Então, o lápis amarelo aqui são 7 lápis amarelos. Então, qual é a probabilidade que ele tem? Peguei 7 vezes 4, que dá 28, e 25 vezes 4, repetindo, que é 100. Então, a probabilidade de lápis amarelo, se tratando do Caio, é 28%, tá? Isso aqui, de repente, eu não entendi muito o que a tia explicou, é só na prática, só exercício. Bastante exercício vocês conseguem compreender e tirar essas dúvidas, que de repente ficou umas dúvidas na cabeça, tá? Grava essa regrinha aqui, tá? Que multiplica-se por 4, porque 25 é 1/4 de 100, tá? E tratando-se de porcentagem, é evidente que o denominador tem que ser 100. Tá bom, gente? Então, na parte de probabilidade, é o último conteúdo da matemática que nós encerramos para poder explicar como matéria nova, tá? Os demais exercícios, as demais atividades que virão, serão em cima de atividade de fixação. Tá bom? Beijo! Bom, crianças, acabamos de assistir a aula de matemática e agora vamos para a geografia, tá? Na parte de geografia, a partir de hoje a gente já entra em revisão, tá? Então já encerrei o conteúdo de geografia e vamos começar.
Começando pela revisão, vamos começar pela primeira região que foi falada aí no livro, região norte. Então, o Brasil é dividido em 5 regiões, recapitulando: região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, né? Sabemos que a região que pertencemos é a região sudeste. Aí aqui no quadro eu fiz um pequeno resumo da região norte. Coloquei aqui os estados e suas capitais, né? Amazonas, Pará, Amapá, Tocantins, Roraima e Acre, tá? E coloquei os estados aqui. Sendo que o estado mais extenso na região norte é o Amazonas, tá? Eu coloquei só a sigla aqui e não escrevi porque já dá para perceber. E os rios que existem nessas regiões são vários rios, só que eu coloquei aqui os principais, que é o Amazonas, o Tocantins e o rio Araguaia. Se tratando de clima da região norte, é o equatorial e tropical, quente e úmido, tá bom? Bom, o que predomina com relação à vegetação na região norte é a floresta, é o que predomina lá, tá? E o relevo? Relevos são as planícies, planaltos e as depressões. A região, mesmo sendo pouco povoada, a região norte é uma região, né, a população bem pequena. Ela tem a parte econômica relacionada, ela tem, né, na atividade econômica, ela tem a pecuária, a agricultura, o comércio, o extrativismo, o turismo e o transporte. A parte da borracha, o local que é extraído a borracha, lá na região norte, é o Amazonas, onde tem a extração da borracha. Já a extração da madeira é no Amazonas, Amapá e Pará. São esses 3 estados aqui, tá? E Rondônia, perdão, são 4 no caso, para a extração de madeira. Os minerais que existem na região é o petróleo, o ferro, o ouro e o manganês. As reservas minerais, tá? É no Acre e Tocantins, só que tem nos estados lá. E as criações bovinas, no caso, e suínos, nós temos em Rondônia, Tocantins e Pará. São os 3 estados que tem essa parte aqui da criação. Tá bom? Então aqui é um resumo que dá para vocês, dá até para gravar na região norte, sendo que no livro tá bem mais detalhado, mas tem coisas que, tudo que tá falando aí é importante saber. Mas isso aqui é bem mais importante para que vocês tentem gravar, tá? Com relação à região norte. Depois, nas outras aulas, eu vou fazer um resumo também das outras regiões. Como eu falei que são 5, hoje nós vimos uma e tem mais 4 para a gente fazer uma revisão. Tá bom? Então, por hoje é só. Beijo!